Queridos, eu queria saber, equaliza aí, eu queria saber quantos irmãos ouviram falar da Operação Lava Jato. Todo mundo? Todo mundo sabe o que é a Operação Lava Jato, não é isso? Amém? Aleluia. Pois bem, hoje eu quero falar para você sobre a Operação Jericó e a Operação Lava Jato. Amém? Operação Jericó e a Operação Lava Jato. Eu quero ler um texto com você de Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. Eu sei que você já ouviu muitas ministrações desse texto, mas eu estava orando a Deus para ministrar uma palavra ao seu coração nessa tarde, e o Espírito Santo começou a me trazer algo que eu nunca havia imaginado, pensado nesse texto. E eu comecei a escrever. Então eu quero compartilhar com você daquilo que nessa manhã eu pude escrever sobre Zaqueu. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Aleluia. Irmãos, nós estamos hoje há mais de 2000 anos distantes desse acontecimento aqui. Nós estamos distantes hoje aproximadamente 2000 anos de quando Jesus veio, de quando Jesus foi à casa de Zaqueu, de quando Jesus esteve ali, tá? Mas assim mesmo, há 2000 anos de distância, nós encontramos os homens praticando os mesmos erros que as pessoas praticaram lá no período de Jesus, quando Jesus estava na terra. Então nós vamos observar que o tempo passou, o lugar é diferente, mas os erros são os mesmos. São os mesmos erros. A iniquidade sempre esteve no coração do homem. Então a iniquidade é coisa presente no coração humano. Mas a diferença que nós vemos desses dois casos, que é a Operação Jericó e a Operação Lava Jato, e que nós vamos estudar e vamos analisar a diferença desses dois casos, a diferença está na presença de Jesus. A diferença está exatamente, porque Jesus estava presente lá em Jericó. E parece que aqui a coisa já não é tão assim. Então eu quero começar mostrando para você um personagem chamado Zaqueu. Muito bem, Zaqueu era o nome dele. A Bíblia diz que Jesus foi a Jericó e lá encontrou um homem chamado Zaqueu. O que significa Zaqueu? Será que alguém sabe? Qual o significado do nome Zaqueu? O nome Zaqueu significa puro. O homem puro. Amém? Amém. Significado de Zaqueu na Bíblia é puro.
um camarada puro, um camarada sem mácula, sem defeito, um homem puro, um homem limpo. Só que parece incoerência. Um homem que tem um nome, que tem o significado de puro, mas ele vivia sujo, ele vivia como impuro. Então, muitas vezes, irmãos, nós vamos observar que nós que somos cristãos, nós somos chamados para ter uma vida como Jesus teve. Nós que somos cristãos, temos o nome cristão em nós, nós deveríamos viver uma vida também de pureza, de santidade, uma vida de caráter, uma vida que representasse verdadeiramente o nome de cristão. Mas muitas vezes nós estamos vivendo como Zaqueu. Temos o nome de cristão, mas a nossa conduta não é verdadeiramente de um cristão. Então Zaqueu tinha o nome de puro. Toda vez que alguém chamava Zaqueu, dizia assim: puro, limpo, perfeito. Era esse o significado do seu nome. Todavia não é o que estava correspondendo naquele momento. Sempre que o nome de Zaqueu era pronunciado, eu quero que você entenda exatamente isso. Nós temos dentro do nosso subconsciente algumas coisas guardadas lá dentro. E como o nome de Zaqueu era puro, sempre que os seus pais o chamavam, eles estavam dizendo: Zaqueu, puro. Então, isso cresceu dentro dele, esse chamamento de pureza, e isso ficou no seu subconsciente. Agora, ele estava ali em Jericó, e ele não estava mais puro, mas toda vez que alguém o chamava, que a sua esposa o chamava, que os seus filhos o chamavam, todas as vezes que um vizinho o chamava e dizia Zaqueu, aqui dentro do subconsciente surgia aquela vozinha do Espírito Santo de Deus dizendo: você realmente é isso? Você realmente é puro? Você realmente pode ser chamado por esse nome? Então, sempre Deus está declarando dentro do nosso subconsciente que nós somos cristãos, que nós somos dele, que nós somos crentes, que nós somos salvos, que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. Amém? Então, qualquer coisa que você faça, se você fizer alguma coisinha errada, fora do lugar, e se você realmente é um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu quero dizer para você que uma vozinha fala aqui dentro da sua cabeça. É verdade ou não é? É verdade. Então, está registrado aqui dentro o que nós somos diante de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que ele era maioral dos publicanos. Maioral dos publicanos. O que significa isso? Maioral dos publicanos. Eu não sei se você conhece o significado disso. Mas quando a Bíblia diz que Zaqueu era o maioral dos publicanos, ela estava dizendo que ele era o chefe dos coletores de impostos do governo romano em Jericó. Então Zaqueu, ele era o chefe dos coletores de impostos do governo romano na cidade de Jericó. Era isso que significa chefe dos publicanos. Então, era como se Zaqueu fosse hoje o secretário do Ministério da Fazenda no Espírito Santo. Então, a maior pessoa de autoridade no Ministério da Fazenda, no governo federal, nessa área de impostos, é o secretário da Fazenda do Estado, fica lá na cidade. Então, o secretário da Fazenda é a pessoa que tem o maior nível de autoridade governamental e que representa o governo federal dentro do nosso estado. E Zaqueu era esse camarada que representava o governo romano em Jericó, ali na cidade de Jericó. Então, assim como hoje o secretário do Ministério da Fazenda aqui tem muita gente trabalhando debaixo dele e muitos agentes e muitos fiscais, assim também Zaqueu chefiava uma equipe de cobradores de impostos do governo romano ali em Jericó. Zaqueu não era apenas um fiscal,
Zaqueu era chefe da coletoria. Zaqueu era um homem de autoridade. Ele representava o governo romano ali em Jericó. Hoje, muitos impostos hoje, eles são retidos na fonte. Então, por exemplo, você recebe seu salário, se você passa a margem do imposto de renda, então a empresa tem que descontar o imposto de renda na sua folha de pagamento e tem que recolher direto para o Ministério, né, da Fazenda, recolher direto para o governo, para a Fazenda Federal, não é isso? Outros impostos você mesmo deve recolher. Graças a Deus aqui na igreja a gente recolhe todos os impostos, dos aluguéis, de funcionário, INSS, a gente paga todas essas coisas em dia, para a gente não pagar multa e para a igreja também estar em dia diante do governo federal. Amém? Então, mas eu quero dizer para você que na época de Zaqueu não havia um sistema de informática como tem hoje. Então, na época de Zaqueu não tinha esse sistema, tá, digitalizado, esse sistema de informática que você hoje paga um DARF só com um código de barra e já dá baixa lá no seu CNPJ, lá na Receita Federal. Não, na época de Zaqueu não tinha nada disso. Então, na época de Zaqueu, a cobrança era feita manualmente. Os coletores de impostos fiscais batiam de porta em porta e recebia o imposto daquela pessoa que devia ao governo romano, e era tudo anotado lá manualmente. Então, Zaqueu, ele é que tomava conta de toda essa equipe de fiscais ali em Jericó, e ele cobrava pessoalmente o imposto para o governo romano. Então, Zaqueu era esse camarada, era o coletor de imposto, era o chefe da coletoria. Zaqueu era o representante do governo romano ali em Jericó. Mas a Bíblia diz uma coisa, a Bíblia diz que ele era rico. A Bíblia diz que ele era rico. Irmãos, quando é que um funcionário do governo vai ter remuneração para ser rico? Nem aqui e nem em Jericó. Está entendendo? Funcionário do governo, tá? Como era Zaqueu, como o camarada podia ser rico? Veio de uma família pobre, não tinha condição dele ser rico. Então, o salário dele não dava condições para ele ser um homem rico, mas a Bíblia diz que ele era rico, e o seu salário não fazia dele um homem rico. Então, isso mostra uma coisa, que Zaqueu operava um caixa 2, Zaqueu operava por fora do sistema. Então, isso eu quero que você entenda. Parece que Zaqueu, né, parece que os nossos empresários, os nossos políticos, né, desse sistema que está aí, da Lava Jato, eu acho que eles fizeram escola com Zaqueu, aprenderam com o sistema de Jericó, tá? Mas eu quero falar um pouquinho da vida financeira de Zaqueu. Irmãos, eu comecei a pensar, tá, nessas pessoas da Lava Jato hoje, quanto dinheiro eles têm depositado em bancos fora, quantos imóveis, quantas casas, quantos iates, quantos dólares guardados, essas coisas todas. Eu comecei a pensar no Zaqueu. Na realidade, Zaqueu, ele montou um esquema de desvio de impostos em Jericó. Ali, como chefe da coletoria, ele montou um sistema de desvio dos impostos de Roma, que deveria ser direcionado para o imperador romano. Ele fez um desvio disso, e isso fez dele um homem rico. Só que naquela época não havia bancos em Jericó. Então eu imagino que Zaqueu guardasse o dinheiro dele debaixo do colchão. Isso é o meu entendimento. Onde que um homem vai guardar dinheiro? Não tem banco. Naquela época, como se guardava dinheiro? Eu acho que Zaqueu guardava o dinheiro debaixo do colchão. Isso é a ideia que eu tenho, tá? Porque se ele furasse um buraco, colocasse num vaso, enterrasse o dinheiro, ia dar bolor, ia, né, perder o dinheiro. Mas Zaqueu, para mim, ele guardava o dinheiro lá
debaixo do colchão e em outros lugares, tá certo? Mas o que eu penso é que Zaqueu não só fez um esquema de desvio, mas Zaqueu montou uma quadrilha com os fiscais de Jericó. E para mim Zaqueu era o chefe dessa quadrilha, porque ele era o chefe dos coletores de impostos. Então eu entendo que Zaqueu montou um sistema de corrupção em Jericó. E ele tinha ali vários fiscais juntamente com ele. Tá? Vocês vão entender que, por esse texto, talvez alguém está falando assim, meu Deus, eu nunca ouvi falar nisso, onde o apóstolo quer chegar com esse negócio. Você vai entender daqui a pouco. Tá? E você vai ver que eu acho que eu não pensei muito diferente daquilo que era, não. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que as pessoas não gostavam dele. Está escrito na Bíblia que as pessoas não gostavam de Zaqueu. E eu pergunto para você, tem alguém aí que gosta, bate palma e elogia os homens condenados pela Lava Jato? Não, né? O país inteiro odeia essas pessoas. Né? Porque também só realmente o partido está no poder que defende esses camaradas. Mas o que acontece, irmãos? O Zaqueu, nosso personagem aqui, a Bíblia diz que ninguém gostava dele. Ele montou um esquema de corrupção, ele montou uma quadrilha dentro de Jerusalém, ele era o chefe desse negócio e ele era odiado pelas pessoas. Mas tem um detalhe, ele era o representante do governo romano, ele tinha autoridade, ele tinha poder, e por causa disso, ele tinha como negociar impostos. Aqui que está um detalhe interessante, o Zaqueu não só cobrava imposto, mas como chefe, o representante do governo romano dentro de Jericó, ele negociava imposto. E daí vem a riqueza dele. Daí vem ele montar a quadrilha. Porque ele não só trabalhava com o governo romano, mas ele negociava imposto que era devido ao governo romano. E como negociador, ele também fazia, algumas negociações a seu favor. Então eu fico imaginando agora, onde Zaqueu ia gastar o seu dinheiro? Ele era um homem rico, naquela época. Jericó, quem foi comigo a Israel sabe onde é Jericó. Como gastar dinheiro em Jericó? Não tem shopping, né? Não tem nada em Jericó. Até hoje Jericó não é nada. Então eu imagino que Zaqueu tinha um belo barco no Mar da Galileia. Eu fico imaginando, Zaqueu tinha um barco lá no Mar da Galileia, tinha um iate lá, né? Então lá no Mar da Galileia, Zaqueu tinha um iate. De quem esse iate é isso? É de Zaqueu, que mora em Jericó. O que ele é? Coletor de impostos. Mas eu também fico imaginando que Zaqueu tinha muitos cavalos de raça. Hoje tem carro. Naquela época não tinha carro, mas naquela época o meio de transporte eram cavalos. Eu creio que Zaqueu tinha muitos cavalos, e cavalos muito bonitos, cavalos de raça. Eu também imagino que Zaqueu devia ter uma fazenda de ovelha. Tá? Nosso ex-presidente tem uma fazenda, as maiores fazendas do Brasil, pertence a ele por cabeças de gado. É o maior produtor de gado do Brasil, a friboi é dele. E não sei se tinha friboi em Jericó, mas Zaqueu, ele criava ovelha. Zaqueu era criador de ovelha, Eu imagino que Zaqueu também tivesse uma linda carruagem. Não tinha carros, mas tinha carruagem. E como um alto funcionário do governo romano, Zaqueu tinha uma linda carruagem. E eu imagino que essa carruagem de Zaqueu era feita em Roma.
na capital do império. Então, quando você olha para a vida de Zaqueu, a Bíblia está falando que Zaqueu era um coletor de impostos. Você fica só nisso. Eu gostaria de dar imaginação a você hoje. Quem era Zaqueu? Quem era aquele homem? Por que Jesus foi na casa dele? Então, Zaqueu é esse camarada aí, tá? Que tinha todo esse aparato de vida. Mas eu gostaria de falar um pouquinho agora, deixando as suas posses, a sua vida financeira. Eu queria falar do seu passado. Quem era Zaqueu no seu passado? Zaqueu, ele era judeu. E todo judeu, ele é criado, irmãos, todo judeu, ele é educado, ele é criado lendo a Torá. A Torá. Então Zaqueu, ele aprendeu todos os 5 livros de Moisés. Ele aprendeu toda a lei. Tá? Zaqueu foi ensinado pelo seu pai aqui dentro da Torá. Esse é o passado dele foi um passado de cresceu pobre, mas sendo ensinado pelo seu pai dentro da Torá. E tem uma coisa que Zaqueu aprendeu. Uma coisa ele aprendeu. Diz aqui, ó, olha, Deus está tão comigo nesse negócio que eu abri a Bíblia e ensino, hein? Êxodo 22, versículo 1. Zaqueu aprendeu isso que está aqui, ó, quando ele era pequeno ainda. Zaqueu, Êxodo 22, versículo 1. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. O que Zaqueu aprendeu? Zaqueu aprendeu que a restituição de quem rouba tem que ser feito 4 vezes mais. Ele aprendeu isso quando criança. Ele cresceu aprendendo a palavra. Então ele aprendeu que quando alguém rouba uma ovelha, tem que pagar quantas? 4. Ele aprendeu isso. Então ele nem sempre foi rico. A sua família era pobre. E ele trabalhou desde muito cedo na vida. Tá? Quando os romanos tomaram o poder em todo o território de Israel, então Zaqueu se destacou nesse ambiente político. E ele conseguiu um cargo de coletor de impostos lá em Jericó. Então, ele abandonou os princípios nos quais ele foi ensinado. E Zaqueu entrou no sistema. Irmãos, aqui está um perigo muito grande. O perigo é de alguém que conhece a palavra, aprende a palavra, mas depois consegue um cargo político ou um cargo alto na sociedade e ele abandona os princípios. O Zaqueu aconteceu isso. Ele cresceu na palavra, ele cresceu ouvindo a palavra, ele aprendeu como judeu toda a lei, mas chegou um certo momento que o sistema tirou ele da palavra, e ele agora perde o contato com a palavra de Deus. Agora Zaqueu vai viver o sistema, agora ele entra dentro do sistema. Chegou um determinado momento que ele se distanciou tanto da palavra de Deus, que ele montou uma quadrilha para poder fraudar tanto os seus conterrâneos quanto o próprio governo romano. Então, isso era a vida de Zaqueu. Mas eu ainda quero falar sobre a vida pessoal de Zaqueu. Vamos falar um pouquinho sobre a vida pessoal dele. Ele era casado, ele tinha filhos, e cada um dos seus filhos ocupava funções de autoridade dentro do governo romano. Tá? Então, Zaqueu era casado, tinha filhos e colocou seus filhos em várias posições dentro do governo. Mas Zaqueu, ele era amigo do comandante do governo romano na cidade, porque toda cidade que Roma governava tinha um comando, e esse comando era alguém do exército que comandava aquele lugar, e havia um comandante, havia um oficial do governo romano na cidade.
Você vai observar que lá em Cafarnaum havia um oficial do governo romano. Em Jerusalém tinha o governador que governava toda a Pérea. Na Galiléia tinha o outro que governava toda a Alta Galiléia. Então os romanos colocavam seus oficiais na cidade. E por ser o cobrador, o coletor de impostos, então Zaqueu era amigo íntimo, tá? Não mais do seu povo, dos judeus, mas ele era amigo íntimo do comandante, do oficial que governava a cidade de Jericó. Esses eram os seus amigos agora, tá? O que isso lhe dava? Isso lhe dava uma coisa chamada imunidade. Imunidade. Você sabe aquele negócio de que eu estou perto daquele que manda, eu estou dentro do poder, por isso ninguém me toca. Então era isso que Zaqueu vivia. Zaqueu vivia junto com o poder, dentro do poder, ligado ao homem de autoridade do poder. Por isso ele diz: posso roubar tranquilo, posso fazer tudo, porque eu tenho imunidade. Não parece muita coisa com a Lava Jato, não, né? Mas era assim que Zaqueu vivia, tá? Ele era amigo do comandante, e isso fazia com que o povo o odiasse cada vez mais. Então ele era odiado pelos cidadãos da sua cidade, mas ele tinha imunidade. Imunidade. Mas tinha um detalhe, irmãos: o homem pode ter dinheiro, o homem pode ter amizades boas, o homem pode ter imunidade, tá? Mas tem uma coisa muito interessante: se ele não tiver a coisa principal da vida dele, tá? Que eu digo para você, que é uma experiência com Deus, esse camarada não é feliz. Zaqueu não era feliz. Irmão, Zaqueu não era feliz. Ele era um homem que tinha dinheiro, ele era um homem bem sucedido, mas ele não tinha felicidade. Todos os dias, quando ele chegava em casa, ele vinha com a carteira cheia de dinheiro, mas junto com a carteira cheia de dinheiro, ele vinha com a consciência pesada. A carteira estava cheia de dinheiro, mas a consciência estava pesada. Porque aqueles que fazem coisas erradas, a sua consciência o acusa. Por que eu estou falando isso? Porque ele conhecia a palavra. Ele foi ensinado dentro da palavra. Então Zaqueu era um homem que chegava em casa com o bolso cheio, mas com a consciência pesada. Eu imagino que Zaqueu fosse um camarada que demorava a dormir. Ele não dormia igual você dorme. Você deita no travesseiro e dorme. Zaqueu não. Zaqueu não dormia fácil, não. Zaqueu passava noites acordado, tá? E a mulher dele dizia para ele assim: rapaz, vai dormir, o que está acontecendo com você? Não, estou perturbado hoje, não estou bem, tá? E naquela época não tinha nem Rivotril nem diazepam, tá entendendo? Isso deixava o camarada pior. E se tivesse o Rivotril, ele ia fazer uso dele, mas não tinha. Então o que acontece, queridos? Acontece que às vezes ele passava a noite acordado, deitado em cima do colchão, daquele colchão, que era o seu banco, e ele não podia dormir. Deitado em cima do colchão, cheio de dinheiro, com a consciência pesada, e ele não conseguia dormir. Muitas pessoas fazem coisas erradas, muitas pessoas têm o seu colchão, o seu lugar onde as coisas estão erradas na sua vida, e por isso elas não conseguem dormir fácil. E por isso vem o peso, vem a situação difícil na sua vida. Eu começo a imaginar que ali em cima daquele colchão havia dinheiro que ele tirou de muita gente. E ele começava a pensar naquelas pessoas a quem ele extorquiu. E ele não conseguia dormir. Ele não tratava bem as pessoas mais dentro da sua própria casa, tá? Ele vivia sempre mal-humorado.
tinha tudo que ele queria, mas ele não tinha paz do espírito. A paz do espírito Zaqueu não tinha mais. Ele não tinha alegria. Ele era um homem com um grande sentimento de rejeição. Porque quando ele saía de casa, que ele ia trabalhar, que ele passava na rua, todos o rejeitavam. Então era um camarada que quando chegava à noite, queria dormir, ele não tinha amigos, a não ser o comandante dos romanos. Ele não tinha amigos. Zaqueu não era aquele camarada como você, que faz um churrasco na sua casa, convida e vai uma galera para a sua casa. Zaqueu não. Zaqueu não tinha alegria, Zaqueu não tinha amigos, ele tinha dinheiro, mas as pessoas da cidade o odiavam. Ele era rejeitado na cidade. Então essa era a condição de Zaqueu. E chega um determinado ponto da vida de Zaqueu, que ele começa a questionar: a que ponto eu cheguei? Que ponto eu fui levado? Sabe, irmãos, era um homem sozinho no meio da multidão, não tinha com quem conversar, sorte dele que não tinha WhatsApp, senão ele ia ficar isolado, porque ele não tinha amigos, ninguém ia colocar o nome dele no WhatsApp, de jeito nenhum, ninguém gostava dele, Zaqueu, chegou um momento da vida de Zaqueu que, pela insônia dele, eu quero dizer para você que Zaqueu começou a entrar em depressão. A depressão começou a bater na porta da sua vida. Então Zaqueu agora é um camarada que já está vivendo isolado, rejeitado, com sentimentos de depressão. Todos os vizinhos, todas as pessoas falavam que ele havia se enriquecido de maneira ilícita, mas ninguém tinha como provar. Não tinha polícia federal, então ninguém podia provar nada. Os comentários da imprensa local, eu fico imaginando, mostrava a riqueza de Zaqueu, e isso chamava atenção. Mas a polícia romana estava muito longe da lei. Ele era amigo do comandante. Mas aí, queridos, Zaqueu ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Chegou ao ouvido de Zaqueu que havia um profeta em Israel, e que esse profeta curava muitas pessoas. Aí Zaqueu procurou saber quem era. Zaqueu ouviu falar, porque esses boatos só correm na roda dos oficiais do governo. Então Zaqueu ouviu falar que esse profeta havia curado o filho do oficial do rei que morava em Cafarnaum. Zaqueu deve ter saído para poder dar um passeio, pescaria no mar da Galileia, no seu iate, e então ele se encontra com o oficial romano de Cafarnaum, e o cara diz: olha, o profeta Jesus veio aqui e curou meu filho, estava para morrer. E Zaqueu começa a ouvir falar de Jesus. Zaqueu começa agora a entender que dentro de Israel tem alguém que todos o consideram como profeta, tem alguém que está realizando milagres, tem alguém que está resolvendo o problema das pessoas, e ele diz assim: eu tenho problema. Eu tenho problema de rejeição, eu tenho problema que ninguém gosta de mim dentro da cidade, eu tenho problema de insônia, eu tenho problema de depressão, eu preciso encontrar esse Jesus. Olha, ele ouviu falar que esse Jesus, quando esteve com os fariseus, Jesus denunciou tudo que estava no coração dos fariseus e na mente deles. Então Zaqueu sabia que ele precisava se encontrar com esse Jesus que conhecia o interior de cada um de nós, e ele sabia que se ele estivesse com Jesus, Jesus ia realmente
conhecer a situação na qual ele estava vivendo, ele estava passando. Aí, irmãos, mas um dia chegou a notícia: olha, Jesus está vindo a Jericó. Jesus está vindo a Jericó. Logo na entrada da cidade de Jericó, havia um cego à beira do caminho. E então Jesus chega para o cego e diz: o que você quer que eu te faça? O cego diz: eu quero ver, Senhor. E Jesus foi e curou o cego. Irmãos, antes que Jesus chegasse até a cidade, isso era na entrada de Jericó, tá? Muitas pessoas já correram na cidade, já avisando: olha, Jesus acaba de curar o cego. Então Zaqueu se lembrou: aquele cego, Bartimeu, quantas esmolas eu dei a ele? Eu sei que ele é cego, eu vi esse homem cego, eu sei, porque ele já esteve, aqui na porta da cidade, eu já passei por ele, já convivo com esse homem. Jesus o curou, deu vista a ele, deu, ele enxerga, eu quero conhecer esse Jesus. E aí Zaqueu sobe na árvore, porque ele era pequena estatura. Ele disse: Jesus vai passar por aqui. Então Zaqueu disse assim: eu quero ver esse profeta. Zaqueu subiu nessa árvore, porque queria ver Jesus. Então, quando Jesus está passando debaixo daquela árvore, e ele olhou para cima e viu Zaqueu. Olha, irmãos, Jesus foi a Jericó. E eu vou dizer para você que Jesus, quando ele sai de onde ele está para ir a Jericó, ele não foi procurar nenhum hotel, nenhuma pousada, nem casa de nenhuma outra pessoa. Ele foi sabendo que ele ia direto para a casa de Zaqueu. Então Jesus olha para cima e vê Zaqueu. Aí Jesus diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Hoje eu quero ficar na tua casa. Zaqueu, eu quero ficar com você hoje. Irmãos, Zaqueu recebeu em sua casa um homem que conhecia toda a sua vida. Jesus conhecia o interior de Zaqueu. Jesus conhecia sua história. Jesus nunca tinha visto Zaqueu, mas Jesus sabia quem era Zaqueu, porque o Senhor conhece cada um de nós, porque foi Ele quem nos fez, fomos feitos desde o ventre de nossa mãe. O Senhor preparou cada um dos nossos ossos, Ele conhece o nosso nome e Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Então Jesus conhecia Zaqueu, ele foi para aquele encontro sabendo quem era Zaqueu, e ele precisava se encontrar com Zaqueu. E ele vai para aquela casa, vai para a casa de Zaqueu naquele dia. E Zaqueu então mandou os empregados preparar um jantar para Jesus. E Jesus então foi, não disse nada para ele. Jesus não tocou em assunto nenhum com ele. Jesus não disse para ele que ele era ladrão. Jesus não confrontou. Jesus não falou que ele era o chefe da quadrilha ali de Jericó. Jesus não fez nada disso com ele. Mas Jesus sentou na mesa para comer um jantar com Zaqueu. E na hora que Jesus senta na mesa, irmãos, Jesus nunca comeu sem agradecer. Amém? Ele sempre pegou o pão e deu graças. Você imagina Jesus na mesa de Zaqueu? Eu imagino. E eu imagino Jesus sentado à mesa. Jesus pega o pão, levanta o pão e diz assim: Pai, graças te dou por estar na casa de Zaqueu. O que ele está dizendo? Pai, graças te dou porque eu estou na casa de um homem puro. Puro. O que é o nome de Zaqueu? Puro. Jesus levanta o pão e diz assim: eu te dou graças, porque eu estou na casa de Zaqueu, eu estou na casa do homem puro. E essa palavra
Essa palavra matou Zaqueu. Quando Jesus dá graça e diz assim, eu estou na casa de um homem puro, Zaqueu estremeceu da cabeça até os pés. Ele era puro, mas Jesus diz, eu estou na casa de Zaqueu. Estou na casa de um homem puro. Irmãos, as estruturas dele se mexeram completamente. Mas Jesus continua orando com o pão para cima. Jesus diz assim, eu te agradeço por esse alimento que veio de um trabalho digno. Pronto. Acabou de matar Zaqueu. Porque Zaqueu diz assim, meu Deus, esse trabalho não é digno. Esse pão sobre a mesa não é de um trabalho digno. Esse pão sobre a mesa veio de corrupção. Tá? E Jesus está ali orando com o pão na mão. Então Jesus diz assim, Senhor, ele está orando, né? Pai, graças te dou por estar na casa de Zaqueu. Isto é homem puro. Eu te agradeço por esse alimento que veio de um trabalho digno. E também te agradeço pela cama que eu vou descansar essa noite. Obrigado, Senhor. Irmãos, Zaqueu ficou perturbado, porque aquela cama que Jesus ia deitar, também tinha dinheiro nela. E agora Zaqueu perturbou completamente. E aqui na sua mente ele diz, eu não sou o que o meu nome diz que eu sou. Tá? Aí Zaqueu diz assim, olha, eu cresci aprendendo que se alguém rouba alguma coisa de alguém, tem que dar 4 vezes mais. O bombardeio na vida de Zaqueu é tão grande. Jesus destrói todas as estruturas de Zaqueu, que naquele momento ele só tem uma coisa a fazer. E é o que ele faz. Eu quero dizer para você, querido, que Jesus não expôs Zaqueu publicamente. Jesus não expôs o seu pecado na internet, na televisão, nos jornais. Não! Jesus não o chamou para fazer uma delação premiada, também não. Tá? Mas a presença de Jesus ali e a oração de Jesus ali na casa de Zaqueu, isso constrangeu. Isso trouxe constrangimento. E Jesus ele constrange pelo amor. Jesus arrebentou o coração de Zaqueu. A presença de Jesus faz com que o homem olhe para dentro de si. A presença de Jesus mostra os nossos pecados. A presença de Jesus mostra onde estão os nossos erros. Ele não precisa falar nada. Querida, é só você estar na presença de Jesus que você vê toda a besteira que você faz na sua vida. Não precisa de Jesus apontar o dedo para você. Não precisa de apontarmos o dedo e falarmos dos seus pecados. Basta a presença de Jesus nesse lugar e você resolve a sua vida se arrependendo e saindo daqui limpo e purificado, porque a presença dele é suficiente para nos limpar e nos purificar. Não precisa de Polícia Federal. Não precisa disso. Só precisa da presença de Jesus. Aí, queridos, a presença de Jesus, quando ele entra numa casa, ele transforma. E quando Jesus terminou de orar, Zaqueu já não sabia mais o que fazer. Aí Zaqueu disse para Jesus assim, Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Olha bem, eu vou dar a metade dos meus bens. O cara tinha roubado tanto, que com a metade dava para ele viver o resto da vida dele. Então ele diz, eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens, e se eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Tá? Ele tomou 2 decisões. Uma decisão de dividir os seus bens, e a outra decisão de restituir. Por que ele fez isso? Irmãos, 3 coisas. Eu vou responder essa pergunta, e eu quero que você guarde muito bem essa resposta. Por que Zaqueu fez isso? 3 respostas eu vou te dar. Por que ele fez isso? Primeiro, a luz do mundo entrou na sua casa.
Quem Jesus diz que é? A luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então a luz do mundo entrou na sua casa. A luz de Jesus entrou na vida de Zaqueu. E onde a luz entra, as trevas saem. Amém? Onde a luz entra, as trevas saem. Fala comigo. Onde a luz entra, as trevas saem. Porque às vezes a gente fica lutando com uma pessoa. Você luta para que uma pessoa aceite Jesus. Você lute para que uma pessoa possa ser transformada pelo poder de Deus. E você fica lutando. Irmãos, nós não precisamos lutar de forma nenhuma. Nós só precisamos que a pessoa deixe a luz entrar dentro dela. Porque quando a luz entra, as trevas saem. A luz de Jesus é tremenda. É tremendo. Tá? Muitas pessoas, às vezes, ficam numa situação endemoniada, mas elas não sabem que estão endemoniadas. Elas têm demônios na sua vida, e os demônios prendem áreas da vida das pessoas. Então você que ministra, você que é uma pessoa usada por Deus para libertar pessoas, então quando você for libertar uma pessoa, e o demônio estiver escondido, ou você vê que a situação tem algo que você não consegue compreender, tem algo que está na escuridão, está nas trevas, você põe a mão na cabeça da pessoa e pede a luz de Jesus para entrar dentro. Senhor, coloca a luz dentro dela. Coloca a luz dentro dela. Daqui a pouco o demônio grita e sai. Porque onde entra a luz de Jesus, as trevas saem. Treva e luz não combinam. Onde entra a luz, as trevas saem. E a luz entrou naquela casa, a luz entrou naquele coração, e quando a luz entra na vida de Zaqueu, então as trevas saem. Segunda coisa, por que Zaqueu então tomou aquela atitude? Porque ele foi descoberto. Ele teve um confronto com Jesus, e a verdade veio à tona. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele teve um confronto com a verdade, porque quando ele olha para Jesus, ele sabe que Jesus conhece a vida dele toda. Não precisa que Jesus aponte os erros dele. Não precisa que Jesus diga para ele assim: olha, você é o chefe da quadrilha de Jericó. Não precisa. É só Jesus estar ali na mesa, sentado diante dele. Ali estava aquele que conhece toda a verdade. Irmãos, muitas pessoas correm do caminho de Deus, correm da igreja, porque elas não querem que a verdade venha à tona. Tem coisas escondidas nas suas vidas. Quando você está diante de Jesus, toda a verdade vem à tona. Nada fica escondido, porque Jesus conhece o seu coração, Jesus conhece tudo que você faz, Jesus sabe aquilo que as pessoas ao seu redor não sabem de você. Jesus sabe. Jesus sabe. Tudo veio à tona. Zaqueu não podia se esconder mais. Zaqueu sabia que o coração dele foi revelado, por isso ele tomou aquela atitude. Terceira razão pelo qual ele toma aquela atitude é porque ele se arrependeu de fato. Irmãos, ele tomou uma decisão de restituir, sem ser pressionado. Sem ser pressionado. Na Lava Jato eles pressionam e eles ainda não devolvem. Mas em Jericó não precisa de pressão e ele devolve tudo e 4 vezes mais. A diferença é Jesus. A diferença é Jesus. Eu quero falar um pouquinho da Operação Jericó. Operação Jericó. Eu fico impressionado com Jesus, porque ele foi em Jericó e desmontou uma quadrilha. Jesus foi em Jericó e ele foi na casa do chefe da quadrilha. Ele diz: eu vou ficar hoje na sua casa, Zaqueu. Exatamente. Jesus foi na casa do chefe da quadrilha, e ele foi jantar na casa do chefe da quadrilha. Irmãos, ele desmontou uma quadrilha sem falar nada.
Ele desmontou uma quadrilha sem levar a polícia romana. Só a presença de Jesus fez com que Zaqueu se arrependesse e começasse um processo de devolução do que ele havia adquirido ilicitamente. Eu quero falar para você sobre essa presença. A diferença é a presença. A diferença é a presença de Jesus. Quando se tem a presença de Jesus, aí há arrependimento, aí há confissão, aí há choro, aí o camarada devolve tudo que ele pegou. Mas se não tem a presença de Jesus, não tem arrependimento. Não tem arrependimento. As pessoas são expostas, elas são envergonhadas, mas não tem arrependimento. Não tem confissão. Às vezes tem até confissão, se tiver uma delação premiada, aí confessa. Mas e a devolução 4 vezes mais? E a restituição? Rouba-se bilhões e restitui 50 mil. Isso não tem confissão nem arrependimento. Isso não tem transformação. Irmãos, naquele dia ali, uma coisa ficou bem caracterizada, e eu quero dizer isso para você. Jesus, ele não foi ali para acusar Zaqueu, mas Jesus foi ali para salvar Zaqueu. Jesus foi ali para salvar o perdido. Jesus foi ali para salvar o chefe da quadrilha. Jesus foi ali para desmontar uma quadrilha. E Jesus chegou ali para salvar o homem, para tocar no homem com amor, para trazer aquele camarada para o reino. Se esse camarada é tão inteligente a ponto de montar uma quadrilha do inferno, imagina se esse camarada se converte. Ele vai ser inteligente também para trazer pessoas para o reino. As pessoas são importantes para ele. E ele foi ali para poder trazer Zaqueu de volta, para poder conquistar o coração de Zaqueu. Irmãos, Jesus não condenou, não expôs, não publicou nada da vida de Zaqueu, apenas fez uma oração sentado na mesa de Zaqueu. E aquela oração transformou a vida de Zaqueu. Aí Zaqueu diz assim: olha, eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele volta para a palavra. Aquele que se arrepende precisa viver na palavra. Aquele que se arrepende tem que voltar para a palavra de Deus. E o arrependimento estava na vida de Zaqueu, porque ele voltou para a palavra. Eu vou fazer restituição. Tem muita gente que se arrepende, diz que se arrepende, mas não vive a palavra, mas não retorna para a palavra. Então Zaqueu retornou. Aí Jesus disse assim: hoje veio salvação a esta casa. Aleluia, glória ao Senhor. Hoje veio salvação. Por quê? Porque teve arrependimento, teve confissão e teve restituição. Irmãos, tudo isso porque a luz entrou na vida de Zaqueu. Quando a luz de Deus entra na nossa vida, Ele nos transforma. Nós precisamos da presença, da luz de Deus no nosso coração. Nunca viva sem a luz de Deus. Nunca viva sem a presença de Deus. Porque essa presença transforma, essa presença traz salvação, essa presença te direciona para a vida eterna. E quando Zaqueu recebe essa presença, recebe essa luz, Jesus disse assim: hoje tem salvação nessa casa. Hoje veio salvação, porque ele também é filho de Abraão. Agora, eu quero dizer para você que da mesma forma que Jesus descobriu que Zaqueu era chefe da quadrilha, agora eu quero falar da Operação Lava Jato. A quadrilha também foi descoberta. A quadrilha foi descoberta. As pessoas que estavam ficando ricas ilicitamente foram presas. Tá? Mas tem uma coisa, irmãos. Onde está a diferença da Lava Jato para a Operação de Jericó? É que lá em Jericó a luz entrou, mas na Lava Jato eles continuam em trevas. Eles continuam em trevas. Não tem salvação.
Na Lava Jato tem delação, mas não tem arrependimento. Pode ter tantas delações quanto forem, mas se não tiver arrependimento, não tem salvação, não tem vida eterna. Querido, deixa eu dizer para você uma coisa. Eu quero declarar para você que todo o processo de Deus na nossa vida começa com arrependimento. Tudo começa com arrependimento. Se você não se arrepender dos seus erros, se você reconhecer que Jesus é um profeta, é uma coisa, reconhecer que Jesus cura é uma coisa, agora, reconhecer que Jesus salva, que você precisa dele, e se arrepender dos seus pecados, isso é outra coisa. Então nós precisamos passar pelo processo de Zaqueu, que é o processo do arrependimento. Tem que haver arrependimento dos nossos erros, tem que haver arrependimento dos nossos pecados. É muito bonito fazer a delação premiada, delatar todo mundo. Não, meu irmão. Delação sem arrependimento não traz salvação. Delação sem arrependimento não traz vida eterna para ninguém. Podemos ser expostos pelos nossos pecados, mas se não houver arrependimento, nós continuaremos perdidos. Quantas pessoas dentro das igrejas estão perdidas? Porque elas expõem e delatam o pecado dos outros, mas não se arrependem dos seus pecados. Quantos estão expondo e delatando o pecado dos outros? Quantos estão expondo para todos os erros dos outros, mas os seus próprios pecados não têm arrependimento? Então, a Lava Jato mostra que tem delação, mas não tem salvação. Lá na operação de Jericó, não houve delação. O Zaqueu não entregou a quadrilha que ele chefiava, mas ele se arrependeu e chegou no outro dia no serviço e disse: acabou, eu não faço mais isso. Porque agora eu encontrei alguém que me deu entendimento da palavra, me salvou, e eu agora voltei para viver a palavra. Dei a metade dos meus bens para os pobres, restituí todos que eu defraudei 4 vezes mais, e agora eu vou viver com uma pessoa que o meu nome diz que eu sou puro. Puro. Quando encontramos com Jesus, nós podemos usar o nome que Ele nos deu, que é o nome de cristão. Quando nos encontramos com Jesus, nós podemos usar o nosso nome de servo de Deus. Amém, queridos? Amém. Na Lava Jato há um juiz condenando os acusados pela Polícia Federal, mas em Jericó havia um que conhecia tudo que estava escondido na vida de Zaqueu, e a sua preocupação não era condenar Zaqueu, mas era transformar o seu coração. Se o nosso coração não for transformado, nós não teremos salvação. Se o nosso coração não for transformado, não adianta nada, queridos, os nossos pecados serem expostos, se não houver uma transformação interior. Preciso me arrepender, mas eu preciso mudar de conduta. Eu preciso me arrepender, mas eu tenho que mudar de direção. Eu não posso continuar fazendo a mesma coisa que eu fazia. Arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento é mudança de atitude. Se não tem arrependimento, soltem os homens da Lava Jato e eles vão inventar um novo esquema de corrupção. Se não tem arrependimento, eles voltam a fazer as mesmas coisas de outra forma. Quando o coração é transformado, há mudança de atitude. Onde a luz de Jesus entra, as trevas saem. Em Jericó a luz entrou na vida de Zaqueu. Na Lava Jato eles continuam na escuridão. Escuridão do pecado, na escuridão da mentira, na escuridão do suborno, na escuridão da corrupção, na escuridão da desonestidade. Eu quero terminar essa palavra dizendo que só Jesus é capaz de confrontar o pecador e transformar a sua vida e salvar a sua alma.
Só Jesus encontra com uma pessoa como Zaqueu e muda a sua vida, transforma o seu coração, e Jesus salva aquela pessoa. Se você não tiver um encontro com Jesus, não adianta ter encontro com mais ninguém. Não adianta você se encontrar com o seu advogado, não adianta você se encontrar com o seu médico, não adianta tomar Rivotril para dormir, não adianta, querido, tantas coisas que você faz. O que você precisa é que a luz entre na sua vida para que as trevas saiam. E quando a luz entra, as trevas saem. E quando as trevas saírem, então você vai ter a paz de Cristo, a vida de Cristo dentro do seu coração. Só Jesus tem o poder de pegar um chefe de quadrilha e transformar numa pessoa salva. Só Jesus pode fazer isso. Amém? Amém, amém, querido? Amém. Só Jesus pode fazer isso. Jesus pegou um chefe de quadrilha e transformou o cara num camarada salvo, apenas com um jantar na casa dele, apenas com uma oração na mesa dele. Jesus pode transformar Zaqueu. Eu quero dizer para você que prisão, cadeia, tantas coisas que forem feitas aí, não irão transformar os homens da Lava Jato. Se Jesus não entrar na vida deles, e se Jesus não entrar na nossa vida também, não tem salvação. Prisão não resolve o problema. O que resolve é Jesus. E de repente eles estão indo para a cadeia para encontrar Jesus dentro da cadeia. Que bom que isso acontecesse, né? Porque Jesus foi na casa de Zaqueu. Não precisou de Zaqueu para a cadeia. Quantas vezes Jesus já tentou entrar na vida desses homens? Quantas vezes Jesus já tentou entrar na vida desses bacanas que estão aí? Mas na casa deles, eles nunca permitiram Jesus entrar. Só os maiorais do governo é que entram lá. Mas naquele dia Jesus disse para Zaqueu: eu quero entrar na sua casa, Zaqueu. Ele poderia ter dito não. Ele poderia ter dito: não, Senhor, não quero que o Senhor entre na minha casa. Mas ele disse, desceu depressa e disse assim: vamos para minha casa. Eu louvo a Deus porque você está aqui e porque você é uma pessoa que tem o coração aberto para Jesus entrar na sua casa e Jesus entrar na sua vida. Por isso eu posso dizer com segurança que Jesus Cristo na sua casa, na sua vida, Ele te conduz para os céus. Ele te dá vida eterna, Ele transforma a sua vida, e Ele faz você de um pecador um salvo. Só Jesus tem autoridade para perdoar pecados e dar uma nova chance. Só Jesus perdoa pecado. Só Jesus dá uma nova chance. E Jesus deu uma nova chance para Zaqueu naquele dia. Zaqueu recebeu uma nova chance, foi perdoado, pelo seu arrependimento, ele recebeu perdão, recebeu palavras de vida eterna e recebeu uma segunda chance. Agora vai e trabalhe, mas trabalhe honestamente. Amém? Amém? Quando você encontra com Jesus, Ele te dá uma segunda chance. Jesus sempre vai lhe proporcionar uma segunda chance. Querido, aproveite a segunda chance de Jesus. Aproveite essa oportunidade. Deixa a luz de Deus entrar na sua vida. Eu queria que você hoje pudesse estar orando, dizendo assim: Senhor, entra com a tua luz na minha vida. Se tem algo em trevas, tira agora, põe para fora, revela. Mas eu quero a segurança da vida eterna. Eu quero ter segurança que eu vou para o céu. Eu quero ter os meus pecados perdoados. Eu quero ter minha vida limpa. Eu sei que não tem ninguém aqui como Zaqueu, mas tem pessoas, todos nós somos pecadores. Então, querido, deixa a luz entrar na sua vida para que o pecado seja perdoado. Arrependa daquilo que você tem feito. Busque a Deus. Eu queria que você curvasse sua cabeça diante de Deus. Olha ao Senhor.
sua vida diante do Senhor. Deus tem uma segunda chance para você. Deus tem um novo começo para você. Deus tem uma nova história para a sua vida. Deus tem perdão para você. Jesus tem um novo tempo. Hoje Jesus não está aqui para te acusar. Hoje Jesus não está aqui para expor os seus pecados. Hoje Jesus está aqui, querido, não para trazer confronto na tua vida, mas Ele está aqui para dizer para você: eu vim te salvar. Eu vim aqui porque você é importante para mim, Zaqueu. Eu vim aqui porque você, com uma vida transformada, você vai ser útil para mim nessa cidade. É isso que Jesus quer, que você seja útil para Ele. Jesus quer transformar a sua vida, quer fazer você um líder, um grande líder na cidade de Jericó. É isso que Ele queria fazer com Zaqueu. Tirar Zaqueu da liderança da quadrilha para levar Zaqueu para ser uma liderança dentro do Evangelho. Jesus tem liderança para você. Jesus tem ministério para você. Jesus tem coisas para você fazer. Você precisa só se arrepender e dar um passo em direção a Ele. Diga para o Senhor: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu quero seguir os teus caminhos. Senhor, eu quero transformar a minha cidade. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Deus, muda a minha história, me dê uma nova chance. Eu quero que você esteja orando. E se você precisa de uma nova chance de Deus, se você quer começar uma nova história, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Se você quer ter uma nova história, um novo começo, uma nova oportunidade, se você quer impactar vidas daqui para frente, então vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero te abençoar. E quero declarar um novo começo para você. Uma nova história. Uma nova história Deus tem para você. Uma nova história Deus tem na sua vida. Um novo começo Deus tem para você. E eu quero orar por isso. Eu gostaria que os líderes estivessem aqui com eles aqui à frente. Deixa eles sozinhos, não. Amém. Vamos ficar de pé, igreja. Espírito Santo, o Senhor conhece cada coração que está aqui à frente. O Senhor sabe, Pai, de onde eles vieram. O Senhor sabe, Pai, as lutas, as dificuldades que eles têm enfrentado, Pai. Mas eles estão aqui por um motivo, Jesus, porque eles têm se arrependido, Pai, do caminho, e eles querem uma nova chance, querem um novo começo, querem uma nova história. Assim como o Senhor fez na vida de Zaqueu uma nova história, faça na vida deles também uma nova história, um novo tempo. E eu quero nesse momento, Senhor, pedir a sua bênção sobre cada um desses que estão aqui à frente. Muda a história deles hoje, assim como o Senhor mudou a história de Zaqueu, assim como o Senhor mudou a vida de Zaqueu. Muda hoje a história desses que estão aqui à frente, Deus. Oh Deus, que eles possam, Senhor, sair daqui, oh Deus, para viver um novo tempo na sua vida, para viver um novo começo, para viver um novo, Senhor, uma nova situação em nome de Jesus. Eu quero abençoá-los, Pai. Eu quero declarar que é chegado um novo tempo nessas vidas, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma nova história Deus tem para mim. Amém? Glória a Deus.
Você que está aqui à frente, levante sua mão, diga assim: Deus tem uma nova história para mim. Amém? Você, meu irmão, levante sua mão, diga assim: Deus tem uma nova história para mim. Amém? Sempre há um novo começo. Glória a Deus. Então vamos cantar esse canto. Deus abençoe vocês. Depois eu vou orar encerrando, tá?